Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje o horário tá diferente. Hoje o tema tá fantástico. Eu vou fazer baterias de lives tratando da frustração. Hoje eu vou falar da frustração de uma maneira geral, mas eu quero tratar de frustração no lado profissional, no lado emocional. Então, nós vamos ter várias lives relacionadas com a frustração, ok? Então, vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para falar da frustração. Frustração na vida profissional, frustração na vida emocional, amorosa, em todos os tipos de relacionamentos. E como sempre eu digo, eu sou assim um pouco como vocês. Eu sempre quis atingir a minha melhor versão. Eu senti essa grande dificuldade em me relacionar. E o autoconhecimento fez com que eu me relacionasse melhor com as pessoas. Lá atrás, no ano de 2006, eu embarquei nessa jornada do autoconhecimento, entrei no mestrado de análise transacional e depois disso embarquei em vários cursos, coaching, hipnose clínica e fui juntando várias ferramentas para aplicar em atendimentos. E eu comecei a atender amigos, familiares, de repente, uma galera pedindo para que eu atendesse mais gente. E a minha agenda estava mega lotada, não tinha como. Mas hoje eu tenho o prazer e a honra de dizer que eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu e outras pessoas que eu auxiliei também conquistaram na sua vida pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual. E como sempre eu digo, se você quiser saber um pouco mais na sua vida, como é importante identificar que a frustração pode fazer com que você estacione e a frustração por não atingir os seus objetivos na sua vida, como um estudante de escolher a sua vocação, ou a decisão numa carreira, ou mesmo para adentrar numa vida profissional, pessoal, emocional, e que isso pode causar na sua vida grandes males, piores do que a própria frustração em si. E saber constatar isso irá fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado. Se você quer embarcar comigo nessa jornada, vem comigo que você vai se dar bem, cola em mim que você passa de ano. Como hoje eu acabei alterando meu horário, para quem não sabe, eu estava num curso maravilhoso, sempre com o objetivo de trazer maiores conhecimentos para a minha audiência. E hoje, mediante o método SAVE, seu autoconhecimento valorizado, que vai te fazer uma grande transformação, eu trago aqui hoje essa frustração por não conquistar determinados objetivos na sua vida. E a palavrinha frustração, lá na psicanálise, esse estado de um indivíduo, quando impedido por estar ali impedido por outrem ou por si mesmo, de atingir a satisfação de uma exigência que para essa pessoa significava muito na sua vida. Então, quando nós falamos nesta frustração, a gente também precisa
analisar aquilo que você tem feito. Por que, Silvia, você fala isso? Porque quando nós falamos na frustração, precisamos analisar o que me levou a isso. Por que, Silvia, você fala isso? A frustração, ela surge, na realidade, quando planejamos muito uma coisa, desejamos algo e que aquilo não se realiza no momento que nós desejamos, da forma que nós desejamos. Muda? Sim, muda. Por quê? Porque essa frustração é esse sentimento de impotência, é uma resposta emocional que surge diante dessa expectativa daquilo que não aconteceu. Provavelmente, todos nós já nos sentimos frustrados em um determinado momento das nossas vidas ou em uma situação. Isso, gente, na realidade, ocorre quando as nossas expectativas não são atendidas ou atingidas. Fazemos, eu quero atingir A. E tá lá, né? Eu vou aqui, beleza. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo A. O que você quer? Minha expectativa é atingir B. Peraí, amores, meus queridos, se eu faço algo que está aqui no A e a minha expectativa é atingir o B, a expectativa nos motiva a ir atrás dos nossos objetivos. No entanto, a grande questão que vai girar ao entorno é: você está fazendo A para atingir a expectativa B. O quanto que isso está sendo contributivo? O quanto está contribuindo para atingir isto? Por quê, Silvia? O grande problema é quando desenhamos os resultados sem avaliar nenhuma margem de erros, sem cogitar que imprevistos eles poderão acontecer. Por que você está dizendo isso? Olha, é aqui que abre-se a porta da frustração. Nesse momento, quando algo não acontece como nós planejamos, ok? Como que eu posso encarar esses sentimentos, né, da frustração em si? A verdade é uma só. É que nós somos os grandes responsáveis pela frustração em nossas vidas, pois muitas e muitas vezes criamos objetivos, às vezes inalcançáveis, que depois nos atormentam por uma vida inteira, e uma busca constante e intensa por experiências de prazer e satisfação nesse momento, sem haver um espaço para lidar com a decepção e muitas vezes o desapontamento. E como nem sempre as coisas irão acontecer da forma que nós planejamos, surgem ali aquilo que tanto a gente teme, temos medo, um medo gigantesco, a inevitável frustração. Com isso, fazemos um esforço enorme para evitar a frustração. Cada vez mais, os seres humanos se tornam incapazes de experienciar a frustração. Por que, Silvia, que você fala isso? Porque hoje nós observamos que a nossa sociedade tem criado cada vez mais filhos, os pais têm criado filhos para terem tudo aquilo que estão querendo. Então, desde criança, se a criança bate o pezinho, chora, faz birra, o pai ou a mãe arranca os cabelos, né, se descabelam. Olha só, quando nós
observamos que a sociedade, os pais hoje em dia, fazem de tudo para dar tudo e um pouco mais do que os filhos querem, faz com que cresçam e se tornem adultos que, no momento que não tiverem determinadas coisas, se frustrarão. Então, os pais que procuram dar tudo aquilo, ai, mas eu sofri tanto, eu não quero que os meus filhos sofram. Então, se os pais procuram dar tudo aquilo para os filhos que os filhos desejam, muitas e muitas vezes crescerão e se tornarão adultos mimados ao extremo. E quando chegar um determinado momento, não atingirem algo do qual eles querem muito, gente, vão se frustrar. Vão ficar frustrados. Por quê? Porque eles nunca experienciaram, quando criança ou adolescentes, algo que ele não pudesse atingir. Algo que dependeria muitas vezes do outro e não somente dele. Então, nós precisamos observar, buscando cada vez mais mecanismos para fazer com que essas pessoas não se frustrem tanto. Porque a frustração vai fazer com que essas pessoas sintam um sofrimento muito grande. Eu quero fazer uma live só falando sobre dor e sofrimento. Por quê? Porque a dor, falando rapidamente, é algo que ela pode sim acontecer na vida. E muitas vezes inevitável. Mas o sofrimento de ficar remoendo, repetindo por diversas e diversas vezes a mesma situação, passa a ser uma opção. Então, quando nós falamos isso, que a dor pode sim acontecer, é inevitável, mas o sofrimento em si passa a ser opcional. Então eu pergunto a você, o que é que você vive esse momento de frustração? Não é isso? A dor vem, mas ela passa. O sofrimento você fica remoendo. Quando nós falamos isso, é primordial observarmos que essas crianças, adolescentes, estão buscando experienciar algo que vai causar frustração? Nunca. Por quê? Porque os pais vão dar de tudo. Ah, porque quando eu era jovem, eu não tive isso. Ah, mas meu filho vai ter. Beleza, você pode dar tudo aquilo? Pode. Qual é o tipo de ser humano que você estará criando? Esta é a grande questão. Porque buscar sempre alternativas ilusórias, fingindo do real confronto, fazendo com que isso realmente não seja a realidade, é uma fuga. Por quê? Porque eu não quero que ele sofra. Jamais. Filho meu não vai sofrer. Então, você está buscando alternativas ilusórias e fugindo do real confronto que pode vir causar a frustração. E esta frustração pode acontecer? Pode acontecer. Gente, por diversos fatores. Não conseguir atingir uma meta. Hoje em dia, as grandes empresas trabalham muito em cima de metas. Tem que bater a meta. Se bater a meta, vai ganhar o prêmio XYZ. Mas, às vezes, a pessoa fica por 2, por 1 e não consegue bater a meta, mas a empresa lucrou em cima de tudo aquilo ali. E a pessoa se frustrou porque ela trabalhou triplicado e não conseguiu bater a meta. Um outro fator, o não reconhecimento dentro de uma relação pessoal ou profissional. Gente, não custa nada eu
eu sempre falo para os meus queridos, a minha audiência, para fazer elogios às pessoas, pelo menos 3 elogios por dia. Fala que as pessoas que estão ao seu entorno é importante para você, que faz toda a diferença na sua vida. E, queridos, na vida profissional, também é importante falar isso, falar do reconhecimento, falar que a pessoa fez algo maravilhoso, que ficou fantástico. Ah, adorei! Parabéns! Gente, isso não tem preço. É reconhecimento. Conflitos, muitas vezes, interpessoais e outras tantas questões que levam a sofrimentos de frustração, a gente precisa observar isso. A diferença está na maneira de lidar com essa sensação, em que dependerá muitas e muitas vezes da história de vida pessoal de cada um e o contexto em que aquilo ocorreu e a pessoa se frustrou. Queridos, todos nós temos passado. Todos nós, em determinados momentos das nossas vidas, nos frustramos por alguma coisa. Ficamos mal, mas como que a gente saiu daquele loop de ficar frustração, frustração? Não, a gente precisa mudar. Mudar por quê? Porque mesmo lá no passado, passou. E eu já falei isso e eu falo isso no meu curso. O cérebro não sabe aquilo que é real do que é imaginário. Então, se você ficar vivenciando, experienciando a mesma coisa por diversas vezes, o seu cérebro vai achar que isso é verdade, que isso aconteceu. Mas, Silvia, era imaginação. Ele não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Ok? Então, aconteceu algo do qual você não gostou, não atingia as suas expectativas? Queridos, vamos fazer com que haja uma ressignificação, tá? Uma mudança nisso aqui. Ok? Vamos lá! A verdade é que ninguém está livre, queridos, de sofrer frustrações na vida. Em determinados momentos, acontece. Sim, mas acredite, elas são fundamentais para o seu amadurecimento e a sua transformação. Como você quer transformar a sua vida? Nós temos de um lado frustração, de outro lado a expectativa. Frustrações e expectativas, a gente vai observar que vai acontecer. Se não dá para evitar determinados obstáculos nas nossas vidas, a melhor maneira é reagir. Ah, então, entrar em contato com a realidade mesmo é um convite que eu faço a vocês para se reinventarem. Muita gente reclama de muitas coisas, sabe? Mas poucas pessoas propõem mudanças. Ah, como eu tinha falado no início da live. Olha, eu tenho o objetivo, né? O A está aqui, a expectativa B está aqui. O que você tem feito para o A chegar em B? Para transformar em realidade. Então, reclamar é clamar 2 vezes, gente. Não podemos reclamar. Porque todas as vezes que nós reclamamos, nós clamamos em dobro para o universo. E o universo, na live da Lei da Atração, que eu fiz 3, o universo entende que você quer mais disso. E você não quer mais disso. De jeito nenhum.
Então, a frustração, ela é sim necessária ao desenvolvimento psíquico, na medida em que nos ensina, é claro, e ajuda a sermos mais flexíveis, nos fortalece a cada dificuldade. Por que, Silvia? É necessário, então, a gente passar pela frustração? Sim, nós nunca teremos tudo. Imagina? Tchim, eu quero tal coisa. Uma varinha mágica, plim, plim, tudo acontecendo. O nível de frustração que muitas vezes as pessoas passam está diretamente relacionado ao grau de expectativa. Tudo aquilo que nós colocamos uma expectativa muito grande, então a frustração pode estar ali também, no mesmo nível ou até maior. Por quê? Porque o ser humano, ele já está envolto disso, de quando ele conquista algo que é desse tamanho, ele quer algo maior, e depois maior, maior. Então vai ser relacionado o nível da expectativa. Sim, com toda certeza. Estabelece dentro desse momento aqui aquilo que você realmente deseja. Então, se você deseja algo ali, ou o resultado que você espera numa determinada ação ou momento, eu tenho respondido as minhas caixinhas ali, e eu recebi uma que era frustração de amores platônicos, né? Amores não correspondidos. Gente, os amores platônicos, que eu quero falar também na outra live, de frustração, vem da cidade platônica escrita na obra de Platão. Então, Platão escreveu uma obra para falar dessa cidade. Daí veio, não é? Os amores platônicos. Mas, Silvia, qual a relação? A cidade platônica, as mulheres, porque Atenas, as mulheres não estavam no mesmo patamar de igualdade dos homens. Então, as mulheres não poderiam ter tudo. Não, mas lá, quando a gente observa que na cidade platônica, Platão coloca que as mulheres poderiam ter o mesmo patamar de igualdade que os homens, ser soldada, guardiã, sábia, qualquer coisa que ela quisesse. Então, daí vem que nas cidades platônicas poderia tudo, os amores platônicos relacionados com Platão também poderia tudo. E, gente, quando nós falamos dessas cidades platônicas e dos amores platônicos, é analisar isso. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a fazer algo do que o outro não queira. Então, há uma expectativa muito grande, e aqui aquele resultado que espera de uma determinada ação, um momento, não sai da mesma forma que você tanto queria. Isso mesmo. Por quê? Eu vou tratar numa live específica para isso, mas eu já sei do que se trata, Alexandre. Só dando já um spoiler. Ai, Silvia já vai dar spoiler, né? Dando um spoiler da próxima live. Quando as pessoas querem tanto algo, seja passar num vestibular, eu recebi caixinhas a respeito disso, ficou frustrada porque não passou no vestibular, pessoas que ficaram frustradas porque não passaram no exame de ordem, pessoas que ficaram frustradas porque não conseguiram visitar o pai na UTI da Covid, vê-lo. Eu recebi várias caixinhas relacionadas a isso e eu quero fazer um apanhado geral e fazer uma live específica das frustrações para cada tema. Mas é sempre assim.
qual é, no seu caso, Alexandre, qual é o número de horas? Por quê? A quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Quando nós queremos algo, nós precisamos nos dedicar para isso. Então, qual é a quantidade de horas dedicada para isso? 5, 2, 10, ok? Por dia. E qualidade? A qualidade tem que ser num nível alto. Por que você fala isso, Silvia? Porque muitas vezes as pessoas falam que eu estudei 10 horas por dia. Eu tinha um amigo que dizia, nossa, eu estou exausto. Hoje eu estudei 15 horas por dia. E eu tinha visto o tempo inteiro no corredor, do lado de fora da biblioteca, na lanchonete, tomando cafezinho, fazendo social das 10 horas. Mais de 10 horas. Então eu pensava, tá, você está aqui há 15 horas, mas não estudou isso. Não é esse o seu caso. Mas eu quero mostrar que muitas vezes nós temos que observar a quantidade e a qualidade. E também, o fato aconteceu, passou. Nós não podemos remoer, viu, Alexandre, para aquela questão. Passou, vamos jogar uma pá de cal e vamos fazer o quê, Silvia? Foco, 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 força e fé. Por quê? Porque logo virão outras. E aí, nós não podemos esmorecer. Desistir é que não dá. A palavra desistir não pode constar. Então, frustração por causa disso. Não, é uma forma de que eu não vou fazer da próxima vez. Ficou como experiência. A gente espera um tipo de resultado e às vezes nós não temos aquele resultado. Evitar esse sentimento, claro que é um desejo natural, mas é extremamente importante termos consciência que nem tudo depende de nós. E esse sentimento faz parte da vida. Dessa maneira, é importante ter a consciência de que nem tudo na vida acontece no momento e da forma que desejamos. O momento nosso, o tempo nosso, eu gosto muito, muito dessa frase, que é: o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Deus coloca um tempo para que a gente se adapte a uma determinada situação. Silvia, esse tempo é diferente? Sim, esse tempo é diferente, essa espera é diferente. Tem aquela velha máxima, o ditado popular, que o tempo de Deus escreve certo por linhas tortas. Eu penso sempre que ele escreve da maneira que tem que ser feito. Porque o nosso querer, o nosso desejo não pode ser naquele momento. Mas não significa que isso não vai acontecer. Significa que só foi um pouquinho adiado. E o que vai fazer? Foco, 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 foco. Estudar, continuar. É a meta. Isso, Alexandre. Me senti carregando o mundo, como bem define o mito do Atlas. Sim, amor. Não carregue o mundo nas costas. Isso que aconteceu, você não foi o primeiro, não será o último. Se fosse o primeiro e fosse o último, beleza, querido. Mas acontece? Acontece. E, gente, eu sou muito sincera, e às vezes, isso, Alexandre, não é nem por falta, não tinha conhecimento suficiente. Não, às vezes, faltou o quê? Faltou, na verdade,
estar calmo, uma plenitude. Por isso que eu sempre falo, o emocional, ele é muito forte. Eu diria que o emocional, ele está relacionado nas nossas vidas mais de 80%. Nossa, Silvia, e os outros 20? Os outros 20 vão entrar o seu conhecimento. A gente precisa ter, sim, o conhecimento, mas ter o emocional equilibrado, seu autoconhecimento valorizado, muda, com toda certeza. Por quê? Porque vai existir esse sentimento de frustração, que eu estou carregando o mundo nas costas, que eu poderia fazer diferente. Vai. Mas determinados objetivos nem sempre dependem unicamente da gente. Não dependia unicamente de você. E, na maioria das vezes, outras pessoas, situações estarão envolvidas. Às vezes, pessoas que chegavam para fazer o Enem tinha acabado de fechar as portas e aí estava lá chorando. Mas, o ônibus quebrou, eu caí, saiu tarde, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Dependeu exclusivamente de você? Tem coisas que sim e tem coisas que não. Então, quando nós falamos isso, é importante analisar que outras pessoas estarão envolvidas nesse contexto. E isso deve, sim, ser entendido e aceito, respeitando o tempo de cada um quanto ao seu tempo de agir, ao seu aprendizado, ao seu desenvolvimento. Cada um tem o seu tempo. Como eu disse, o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Assim como qualquer outra emoção que a gente pode estar ali sentindo, a frustração, ela deve ser controlada, canalizada de forma positiva, proporcionando, nesse momento, maneiras de enfrentar essas dificuldades e situações que o dia a dia colocou ali para você. Como assim? Mas eu me frustrei. Sim, você se frustrou. E o que eu posso fazer? Vamos agir diferente? Vamos usar aquilo como uma experiência. Algo do qual aconteceu, você não gostou, frustrou um dia. No dia seguinte, acorda cedo, toma banho e vida que continua. Por quê? Porque o seu objetivo vai estar um dia mais perto. Porque se naquele momento aconteceu, você desmorona, tudo fica mais difícil. Então, vamos mudar a sintonia, vamos canalizar ali de forma positiva os pensamentos. Ok? Emoções que resultam muitas vezes da frustração é a raiva. A raiva, gente, faz com que as pessoas, muitas e muitas vezes, fiquem ali, ó, com aquele ódio, né? É uma palavra muito ruim. É comum vermos pessoas descontando os seus problemas em algo ou alguém, gente. Isso não pode acontecer. Além da raiva, a culpa, a frustração, o remorso ali que vem. Nós precisamos observar que, às vezes, a pessoa está frustrada com algo. Eu conheci uma pessoa, um amigo, que uma vez eu ouvi e falei, nossa, por que você está com a mão machucada? Eu estava com uma raiva, uma coisa ruim que não me aconteceu, eu estou frustrado. E aí eu dei um soco no espelho. Aí eu assim, hã?
machucou, feriu toda a mão, quebrou o espelho, mudou? Não. Ai, mas ficou com menos raiva? Não, ficou com mais raiva. Por quê? Porque precisou dar ponto, uma série de problemas. Percebem? Nós podemos fazer diferente. Vamos canalizar para o quê? Para uma força positiva. Aquilo que não dá para ser feito desta forma. É importante ter cuidado também com impulsividades que trouxe daquela raiva, como o exemplo que eu dei do meu amigo, que estava lá com aquela frustração, aquela raiva toda, que não aconteceu algo do jeito que ele queria, foi lá e socou o espelho. Tá? Além disso, também a gente tem que observar o desânimo. Por considerar, nada dá certo na minha vida, tudo acontece comigo. Eu brinco falando, né, uma brincadeira muito séria, falando no Wall-E, né? Dia, azar, tudo acontece comigo. Não, gente. A pessoa perde a vontade de reagir e desiste naquele estado de desânimo. Gente, quando nós desanimamos, já arqueamos os ombros para frente e aí abaixa a cabeça. Não, vamos levantar a cabeça. Só o fato da gente ficar ereto já muda completamente. Isso aqui já dá aquela visão de derrota. Isso aqui, ó, quando nós esticamos o nosso corpo de verdade, isso dá o quê? Dá uma forma de vencedor, de vencedora. E você pode fazer isso. Não desanime de forma alguma. Porque o desânimo vai te levar mais longe do seu objetivo. Vai te distanciar desse objetivo. O que vai aproximar, Silvia, o meu objetivo? O foco. Eu falo foco, força, fé. Vai lá que vai dar certo. Mas não deu dessa vez. Na próxima vai. Pode ter certeza disso. Um outro fato que acontece, a fuga. Acontece com pessoas que, diante de determinadas situações, por não saber lidar com aquilo que aconteceu e que não era da forma que ela queria que acontecesse, e aí tem de fazer o quê? Fugir. Eu vou fugir disso aqui. Por quê? Porque eu não quero que os outros me vejam nessa situação. Então tem gente que foge fisicamente, não aparece para outras pessoas mais, mas também existe uma fuga de outros mecanismos, bebidas, drogas, excesso de comida. Por quê? Porque viu uma válvula de escape. Naquilo que não aconteceu da forma que gostaria, vem a bebida como uma válvula de escape. As drogas, a comida em excesso. Comer, gente, é uma delícia, faz super bem. Mas comer em excesso, comer comidas que toda ali processada, vai te fazer mal. Então, analise o que você está fazendo. Também existe aquele fato da compensação, não é isso? Muitas vezes as pessoas querem compensar a frustração daquilo que não aconteceu com compensação. Como assim, Silvia? Eu quero um prazer imediato. E aí o prazer imediato, tem gente que é com a comida, tem gente que é com o consumo, consome exageradamente. Aí quando vai lá e faz aquela compra gigante na loja, comprou um monte de roupa, um monte de calçado, um monte de bolsa, mas que queria sentir o furor. Gente, há muitos anos atrás, uns mais de 20 anos atrás, eu fazia isso.
Quando eu não estava, eu sentia frustrada por algo que não aconteceu na minha vida, eu ia em lojas caras e comprava. Era nós, Valéria. Era nós. Não acontecia algo que a gente queria muito e a gente ia lá na loja e comprava. E, gente, mas estava comprando coisas das quais nós já tínhamos muitas, né, amiga? Mas era por quê? Era por frustração. Por estarmos frustradas por uma determinada situação, uma condição, ia lá na loja e ó, pá! Gente, de pegar, né, amiga, 4, 5 blusas do mesmo modelo, só mudava as cores. Mas era o quê? Era frustração. Frustração que estava passando. Então comprava compulsivamente, que nem cabia mais no guarda-roupa. Isso é o quê? É uma compensação. E, gente, essa compensação dá um prazer imediato, temporário. É igual a comida, que tem gente que vai lá e come, daí a pouco tá, ó. Tem aquele programa, né, dos quilos mortais. Isso, Valéria, boa, Vá! Depois não dormia para pagar, pensando. Por quê? Porque tinha gasto uma fortuna. Uma fortuna. Lá atrás, no ano de 2000, a gente ganhava uma miséria e gastava como se fosse as filhas dos milionários. Pois é, mas era o quê? Era uma válvula de escape. De frustração, mas queria um prazer imediato, mas era temporário. E pagar o negócio que, ó, nós não ia trabalhar muito, não. Então, a gente precisa observar isso. Por quê? Porque hoje, com o autoconhecimento, eu consigo administrar tudo isso. Fica fácil? Fica muito mais fácil. Fica muito mais claro. Então, rapidamente, eu vou dar algumas dicas para administrar a frustração, que apesar de ser uma emoção que não pode ser eliminada completamente. Ai, aconteceu isso comigo ontem. Ai, mas amanhã eu vou estar... Hoje eu tô ótima. Não está ótima. Não está bom. Mas vai ficar melhor. Bola para frente. Então, o que eu posso fazer? Com um pouco de paciência, a gente tem que ter paciência. É possível aprender a controlar a frustração. Então, a gente tem que administrar. Não negue que aquilo que você está sentindo. Por quê? Porque se você negar, o que você vai fazer? Você vai fazer outras fugas. Você vai fazer fuga, compensação, raiva. Entendem? Isso não pode acontecer. Então, não nega, tá sentindo, mas vai aprender a assimilar ali o fato de que tudo que a gente deseja ali não são necessidades que exigem uma solução imediata. Haja com cautela, cabeça fria. A cabeça fria no lugar, reconheça. Eu sempre falo, eu não sou perfeita, eu sou um ser em eterna construção, evolução. Reconheça que a perfeição não existe e que ser exigente demais consigo mesmo vai levar a uma profunda frustração. Não pode, paralisando a sua capacidade de ser criativo, de ser produtivo, de ter um alto astral. Porque vai ficar remoendo as mesmas coisas até quando? Até que ponto? Então pense nisso. Nós não somos perfeitos. Somos seres em construção, em evolução. Avalie a situação. Como que ela está nesse momento? Pense em como poderia ser sua vida se superasse as expectativas reais e possíveis. Como assim?
Eu fiz uma live específica para controle da emoção para fazer o exame da UAB. O que eu quero dizer com isso? Eu não passei na primeira fase, eu passei na primeira, não passei na segunda, fiquei super mal. Gente, calma. Vai morrer? Não. O que vai acontecer? Só vai prorrogar um pouquinho mais. Mas você tem que continuar ali com foco nos seus objetivos. Tenha os seus objetivos, sim, mas sempre pense que pode sim haver possibilidade de não serem concretizadas naquele momento. Serem concretizadas quando? Mais para frente. Pode? Claro que pode. Estabeleça metas realistas na sua vida. Bem realista, ponderando perdas e ganhos. Trace um segundo plano. Mas eu vou passar agora. Isso, mentaliza bastante, estude bastante. Mas tenha teu plano B. Se você não passar, você vai levantar na segunda-feira e vai estudar. Até passar. Só não abandone, não deixe os seus projetos, os seus sonhos. Em hipótese alguma, reflita a respeito disso. Muitas e muitas vezes, nós temos que mudar o caminho, as estratégias, para atingir aquilo que nós desejamos de verdade. Respeite o espaço do outro. Não se sinta responsável pelas atitudes e expectativas do outro. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa. Opa! É muita gente para pôr nas costas. Alto lá. É muita gente. Não existe, em hipótese alguma, aquele script das relações perfeitas. O que há, na realidade, é que tem que haver um respeito, uma troca, uma parceria mútua. Tem que ter o diálogo. Eu não consegui, vai conseguir da próxima, fique tranquilo. Pense nisso. Não delegue ao outro a responsabilidade que é sua. Como assim? Seja responsável por suas escolhas e decisões. As chances de frustrar-se é muito menor. Pense nisso. Por que, Silvia? Porque quando nós respeitamos o espaço do outro, a gente assume de verdade a nossa responsabilidade, nós não estamos delegando para o outro algo que pertence à minha vida, pertence à sua vida. Não cabe ao outro, cabe somente a nós. Queridos, a vida é muito curta para vivermos uma vida que não é a nossa, porque está vivendo a vida do outro, porque delegou para o outro. Então, é importante também desenvolver a resiliência. O que é essa resiliência? Aprenda a adaptar-se. Adaptar-se a pessoas, lugares. Evite apegar só aquilo. Quer dizer, você só vai ser feliz se conquistar tal coisa? Não, a felicidade é o caminho. A felicidade não está só depois da linha da chegada, porque senão você viveu em função disso. Viva o momento presente. Aprecie cada detalhe da sua vida. Não cobre do outro mais do que ele pode te oferecer. Por que você fala isso? Cada um só dá o que tem dentro de si. A gente só dá aquilo que nós temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se você dá muito amor, muito carinho, muita compreensão, é seu. Você recebeu o amor, carinho e compreensão. O outro, muitas vezes, não. Então,
não cobre do outro. Se ele não pode dar o mesmo nível e a quantidade de amor, de carinho e de dedicação. Também conte com imprevisto, com falhas. Hoje eu recebi lá na minha caixinha, não passei no vestibular, fiquei frustrada porque não passei no vestibular. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Fez mais de um vestibular? Teve mais opções para escolher? Então, conte com imprevisto. Pode acontecer? Pode, com falhas. Nós somos humanos, podemos adoecer. Pessoas próximas, amadas, queridas, os nossos corações queridos, adoecerem. E a gente não poder fazer determinada coisa naquele momento. Pense nisso, mas tenha a resiliência, que é aprender-se a adaptar. Abandone essa ideia de perfeição. Não existe perfeição. Saiba reconhecer as suas falhas, encarar as suas derrotas e as suas perdas. Recue. De vez em quando, a gente dá um passo para trás para poder dar 3 para frente. Recuar não significa desistir. Recue, analise os fatos e aprenda com os erros. Veja o que está acontecendo. Então, antes de determinar se vai escolher a profissão, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero pedagogia, aquilo que você for escolher, analise antes, para saber se isso realmente é adequado para você. Avalie. Tem que ter alguns critérios para fazer essa análise. Por que, Silvia? Porque pode vir te dar problemas maiores mais tarde, no meio do caminho, e vai tornar-se muito mais complexo. Sim, pode vir. Então, pense, a nossa trajetória é longa. Ah, Sandra, linda! Pois é, então, as suas expectativas, elas ficam ali condizentes com o seu desejo. Beleza. Com a sua realidade, com as chances que pode sim vir uma frustração, sim. E aí, se vier, as frustrações serão menores. Por quê? Porque você já colocou isso muito claro na sua mente. Que você fez, olha, o meu desejo é X, a realidade que eu estou vivenciando é Y. Pode acontecer frustração? Pode. As chances são H. Beleza. Então, isso fica muito mais claro. Por quê? Porque não vai te pegar desprevenido ou desprevenida. Entenda, a vida é imperfeita. Não bata de frente, com a realidade. Busque os recursos que você tem no aqui e agora. Não há fracassos, amores. O que há são resultados e muito, muito, muito. Pode ficar meia hora falando muito, tá? Aprendi a discutir Harvard. Meia hora falando muito, Silvia. Meia hora falando muito, 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 muito. Aprendizado. Isso não é fracasso. Se fosse fracasso, Thomas Edison, que testou a lâmpada mais de 1.200 vezes, ele teria desistido. Logo quando ele não conseguiu na primeira vez. Mas ele dizia, esta é uma maneira de eu não fazer a lâmpada. E ia para a próxima. Entendem, gente? Então não há fracassos. Há o quê? São resultados e muito aprendizado. É aceitar que a vida não é uma linha reta e que esses imprevistos são inevitáveis. Pode acontecer? Podem. Já chama imprevisto. Por quê? Porque se fosse previsto, beleza. Pois é, por isso que eu falo, é importante refletirmos em relação a isso. Nada acontece ali, tem aquela música,
perfeitinha, delicada e perfeitinha, você apareceu. Gente, ninguém é perfeito. A vida não é perfeita, tem as suas imperfeições. Vai acontecer determinadas coisas nas nossas vidas, não veja como um fracasso, veja como resultados. Muito, muito aprendizado. É isso. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Muito diferente. Certamente, né, uma das razões para nos frustrarmos diante das nossas expectativas, claro que vai ser a necessidade de termos estabilidade, de termos garantia sobre as nossas escolhas. Só escolhemos isso, por quê? Porque buscamos segurança. É a segurança de que não haverá risco, nada vai dar errado, ou, sei lá, um prejuízo, qualquer coisa, sabe? Seja o tempo, seja dinheiro, seja amores, emoções, o lado, né, emocional. Então, planejamento e organização são fundamentais. Claro que são, para tudo, para atingir resultados. Ter uma vida com menos urgências e ter que fazer ontem para hoje, é isso. Mas entenda, o planejamento não é uma garantia de que tudo vai acontecer ali, ó, perfeitamente. Ok? Por quê? Porque pode ser diferente? Pode ser diferente. Eu vou fazer uma bateria de lives só falando sobre frustração, de várias áreas, ok? Segunda-feira eu vou falar, lindo, eu vou falar da frustração para a escolha de uma profissão. Então, seja ali o vestibular, eu vou dou uma ênfase maior ali na área profissional. Depois eu quero fazer uma sobre o amor, sobre os relacionamentos familiares, relacionamentos com o círculo de amizades dos quais nós vivemos. Queridos, a crise, a gente precisa pensar o seguinte: a crise é o realinhamento de uma prioridade não cuidada. Então, se você está vivenciando uma frustração, pense que pode ser uma frustração, é uma crise. Uma crise é o realinhamento de uma prioridade não cuidada. Você não cuidou de algo que era prioritário, vai dar uma crise. Então, eu quero falar sobre qualidade, quantidade, tempo, as diferenças em si. Vou voltar a falar sobre sofrimento e dor, porque são primordiais para que a gente veja realmente esse desenvolvimento como um todo. Gente, é bíblico. Mateus, lá no capítulo 21, versículo 22, ele vai trazer que tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, a gente vai pedir, vai vibrar, vai orar, vai pensar, vai querer. Gente, eu coloquei um post, anteontem, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, maravilhoso, que é em relação a isso, da lei da atração, o quanto que a pessoa quer realmente uma coisa. E por que não acontece comigo, Silvia? Muitos perguntam isso. Então, vai lá, comenta, tá super legal. Eu vou fazer várias atividades nesse sentido. Quem tá aí no YouTube, dê muitos likes. Compartilha. Olha só, isso chama reciprocidade. Manda aviõezinhos, faz um print, manda lá pros amiguinhos, olha, momento da live de hoje que tava muito show.
Manda lá, recomenda, se inscreva no meu canal, me sigam lá no Instagram, que eu estou trazendo várias atividades super legais do autoconhecimento. Oi, Cíntia, posso encarar a frustração como uma oportunidade de melhorar? Cíntia, você pode ver a frustração como um momento ali que não é um fracasso seu. Você obteve um resultado. Então, vamos imaginar que seja para um estudo, um concurso, um vestibular, um exame de ordem. Mas tudo aquilo que você estudou, você aprendeu. Aquilo ali não saiu do seu cérebro, continua ali. O que você vai fazer? Fortalecer. Por quê? Porque a nossa memória é repetição. O aprendizado em si é pela repetição. Então, uma vez a gente leu uma obra, você vai absorver 30%, 2 vezes 50%, 3 vezes 70%, 4 vezes 90%, e aí vai aumentando. Então, encarar a frustração como uma oportunidade de melhorar, pode. Você vê isso como um aprendizado. É muito aprendizado? Sim, são muitos resultados. E como eu posso fazer diferente, Cíntia? Como eu posso fazer com que, usando já as habilidades e competências que eu adquiri, eu posso evoluir? Ok? Aí sim. Por quê? Porque você vai ter planejamento, organização. E aí, quando a gente tem esse planejamento e essa organização, as coisas vão deslanchando mais fácil, ok? Gente, meu horário de live é às 17h07. Hoje eu fiz às 19h07, pelo fato de quinta e sexta eu estou fazendo um curso e eu não queria deixá-los sem o meu conteúdo, por isso eu entrei mais tarde na live, já tinha avisado a vocês, ok? Queridos, eu tenho um grande propósito na minha vida. E hoje eu tenho, sim, um grande prazer em dizer que eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Eu sempre falo, se tem que fazer, faça. A motivação não é fazer quando tem vontade. Por isso a gente precisa ter foco, força, fé, organização. Eu tenho várias planilhas de organização e isso fica muito mais fácil, muito mais claro. Queridos, gratidão imensa por cada um de vocês que me acompanha em minhas lives. Eu e o meu Instituto SAV, toda a minha equipe, nós só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, queridos. Beijo. Até segunda-feira, às 17h07.